Na caminhada das igrejas cristãs, muito se vê na atuação dos leigos e leigas. Entre esses estão adolescentes e jovens que buscam ou encontram na prática pastoral uma resposta para suas inquietações e questionamentos. Na Igreja Católica, em meados dos anos 80, 90, lideranças estudantis destacaram a importância do jovem na sociedade e dentro da própria igreja, fazendo assim nascer a conhecida Pastoral da Juventude, com um caráter transformador e libertador, visando mutuamente uma profunda transformação pessoal e social. É sobre o jovem na igreja que falaremos hoje aqui no Circuito Pascom. A Pastoral da Juventude é uma ação reconhecida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e é criada e conduzida por leigos e leigas, também padres, e propõe aprofundar a vivência da fé e evangelizar outros jovens. Sua atuação se encontra nas comunidades e paróquias, seja como pastoral ou como grupos e movimentos, e sempre atuantes em busca de uma ação evangelizadora. Então, para explicar um pouco mais sobre o assunto de hoje, nós vamos falar com Cícera Botelho, estudante da PUC Minas, que coordenou a Pastoral da Juventude em Belo Horizonte e hoje faz parte da Pastoral Universitária. Cícera, muito obrigada por sua presença aqui no Circuito Pascom. Obrigada eu. Cícera, para começar a nossa conversa, qual a principal atuação hoje da Pastoral da Juventude? Bom, depende muito das paróquias, né? E das comunidades em que os grupos estão inseridos. A gente não tem como controlar tudo, na verdade, as ações, atividades de cada grupo. A gente tenta articular isso e fazer um mapeamento, né, na arquidiocese para a gente caminhar juntos, né, e ter uma ação em comum. Nós temos uma coordenação arquidiocesana que tenta fazer atividades para que esses grupos se reconheçam e convivam juntos. E formação também, que é muito importante. Sim. Né? Nós temos, então, na estrutura regional, nosso Regional Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo, e temos também a estrutura nacional. Então, a gente tenta, né? Nessas estruturas também tem assembleias que ditam não, a partir do envolvimento do jovem nessas instâncias, a gente tenta ter uma ação conjunta, uma ação comum. Então, Sim. Desde o nacional até as bases, para a gente tentar caminhar junto e falar a mesma língua, E ter um bom resultado também, né? E o que o jovem busca atualmente na igreja? Porque, vamos contextualizar, nós temos uma situação que a gente vivencia hoje, onde o jovem muitas vezes busca a igreja até uma certa idade, depois vai para, ou até muda a religião, ou vai para outra realidade da vida, ou depois volta, ou muitas vezes nem se interessa pela igreja. A juventude, ela é um período em que o jovem está, assim, num processo de se conhecer, né? Um processo, então, de identidade. Quando o jovem sai, né, está ali na família, a família, então, é um primeiro grupo. Quando ele sai da família e ganha a sua independência, vamos colocar assim, ele vai para a comunidade de base, para as comunidades, né, para a igreja, tentando se identificar com algo. A gente acredita muito no grupo de jovens como esse espaço de crescimento também, de conhecimento da pessoa, né, em si. Mas é nessa perspectiva mesmo de um conhecimento de si mesmo. Acho que nem é um conhecimento mútuo ainda de coletividade, é um conhecimento pessoal que o jovem precisa ter e está nesse momento, né, de se identificar, de procurar coisas que vão formar a personalidade dele. Então, acredito que é esse conhecimento, essa busca, né, por si mesmo. Sim. E o que atrai para que o jovem comece uma caminhada na igreja? Será que seriam esses novos grupos que vão surgindo entre os jovens, o EJC, que hoje é muito conhecido, ou até outros grupos com outras denominações dentro da Igreja Católica? Será que é isso que tem atraído os jovens? O jovem, ele busca
aquilo assim, o que é moda, vamos colocar assim? Sim, o modismo O hoje. modismo, né? Então, se tem uma quantidade de pessoas falando, não, a JC vai ser legal e tal, e já tem jovens que não se identificam, então não faz parte daquela turma, né? E já tem a outra galera da renovação falando, olha, vamos para uma tarde de louvor, eventos, né, grandes, então que ele vai poder ir lá, pular, divertir, rir, cantar. Enfim, Sim. não tem uma coisa certa, cada um vai se identificar com uma coisa. Com algo. Né? Será que nesse ponto, veja, os jovens que buscam apenas esses, mas será que não falta também se preocupar com a própria espiritualidade? Será que o jovem pensa isso também? Porque às vezes vai no EJC, vai em outros grupos e muitas vezes nesses grupos nem sempre se trabalha a espiritualidade do jovem, não é verdade? Também pode faltar isso um pouco, né? Depende, porque às vezes a gente passa... Tem jovens que vão buscando essa identidade pessoal, igual eu já tinha falado, e tem jovens que não estão preocupados com isso, vão pela amizade, às vezes vai por uma paquera, às vezes vai por uma atividade que está tendo ali, um jogo de futebol, sei lá. Sim. Então, assim, depende da consciência crítica e do que aquela pessoa em si busca. Sim, é um discernimento próprio, né? E bem pessoal, individual, assim, não tem a ver muito com o coletivo, acredito. Sim, e também, digamos, em sua opinião, qual o maior desafio que a gente pode pensar para o jovem hoje na igreja? Quando a gente faz um convite, olha, jovem, vamos para a igreja, porque vai ter... Aí a gente para aí, faz o convite. Beleza, vamos supor que o jovem vá. Mas aí a gente, na maioria das vezes, a gente não sabe responder a outra pergunta que vem por trás, que é o que a gente vai oferecer. A gente chama o jovem, a gente quer o jovem na igreja. Mas o que a gente vai oferecer para esse jovem? Sabe? A gente não tem essa resposta. Claro que, como eu falo de juventudes, é uma coisa ampla, claro que as respostas seriam várias. Mas... eu acho que o maior desafio, então, é a gente ter um denominador comum. Seja, então, PJ, seja EJC, seja renovação. Então, os vários movimentos aí, novas comunidades, que trabalham com juventude hoje, teriam de ter um denominador, sabe? Uma coisa em comum para que a gente caminhasse com, pelo menos assim, não da mesma forma, mas... Sim. Com o mesmo horizonte. Sim, uma unidade. Eu acho que falta essa forma, unidade. Né? E talvez, na Pastoral da Juventude, a gente acredita muito num processo de formação integral. Ah, sim. Sabe? Então, assim, a gente vai trabalhar com o jovem desde o conhecimento dele. Então, o meu relacionamento comigo mesmo, mas eu vou trabalhar também o meu relacionamento com o outro, o meu relacionamento com o mundo, política, com a igreja e a minha capacitação técnica. Sim. Né? Então, a gente acredita nessa formação integral do jovem enquanto ser humano. Agora, falando em comunicação, Cícera, a gente vê hoje que principalmente os jovens, eles estão imersos nessas tecnologias que a cada dia vão modificando, vem criando um novo aplicativo, uma nova mídia social. Como a igreja pode usufruir desse espaço para chamar esses jovens? Eu vejo, tipo assim, hoje a gente tem o WhatsApp, por exemplo. Sim. Então, você entra no WhatsApp, você participa de 50 grupos e cada grupo tem ali 100 pessoas. Só que a comunicação não é Sabe, o que acontece ali naqueles grupos não é um método eficaz de se divulgar algo, por exemplo. Às vezes, tem que pegar, você quer atingir um público específico. Olha, vamos falar com os jovens da Crisma. Então, você vai lá no seu grupo e tem que mandar informação no privado de cada um, porque as pessoas não leem mais o grupo do WhatsApp. Enfim, o Facebook, com a vinda aí do WhatsApp, o Facebook quase que fica de lado, né? Enfim, a gente tem que medir sempre as coisas. Sim. E, no mais, a comunicação melhor mesmo é aquela pessoal, que você vai conversar com a pessoa. Sim. Pelo nome e tal, sabe? As pessoas têm sede dessas coisas. Nós tivemos na Pastoral da Juventude uma formação que a Adriana Penzin participou com a gente. E ela, psicóloga, uma pessoa máxima, né? E ela falava com a gente assim, olha, o jovem ele tem necessidade de falar. Ele quer falar. Então, às vezes a gente fica tão preso nos meios virtuais. Sim. E que a gente perde esse contato, sabe? De falar olho a olho, vamos conversar com as pessoas, abraça, face sei a lá. face, né? E a gente vai, às vezes, no encontro e que tá lá os palestrantes falando e tal, isso é importante, mas não abre um espaço, de fato, para as pessoas falarem. O que as pessoas querem é falar. Então,
entra nessa perspectiva, né, do que o jovem procura na igreja, talvez um espaço também possa ser considerado. Sim, né? Ele quer um explorado. espaço para poder falar suas ideias, quer conversar. Falta isso, assim, muito, muito. E, Cícera, para a gente já ir finalizando, as paróquias, as comunidades de fé que inclusive estão assistindo esse programa agora e que não têm essa articulação de um grupo com jovens, não é? Qual é o primeiro passo que eles devem seguir, eles devem fazer e para poder articular melhor e, inclusive, tentar trazer esses jovens que estão afastados ou que têm interesse e não conseguem chegar até a igreja? A gente acredita muito que cada realidade é diferente, né? Então, assim, uma coisa que às vezes eu falo para o pessoal lá em Vespasiano não vai se aplicar para o pessoal de Betim, são realidades totalmente diferentes. Então, acho que cabe primeiro uma análise, né? Vamos ver, olha, o que a gente sofre aqui no nosso bairro, o que a gente, sabe? Porque aí a gente consegue não ter a resposta certa, porque né, é muito amplo. Sim. Mas a gente consegue ver como que a gente faz para poder, qual que é o tipo de jovem que a gente tem no nosso bairro. A partir daí a gente vai fazer, olha, então vamos por aqui que a gente vai conseguir e tal. E aí você vai começando, né? Claro, estrategicamente, isso né? é estratégico. Uhum. Isso em diálogo com o padre, claro, com a coordenação claro. da comunidade. Enfim, depois dessa nucleação, que você consegue avaliar ali os jovens que estão, que você consegue conversar, vamos sentar e vamos conversar, beleza. Aí está formado o grupo de jovens. E aí, em grupo, a gente tem que, então, determinar uma identidade. Uhum. Claro que às vezes a pessoa fala, mas identidade não é importante, mas sabe? Porque às vezes a gente tem aí a PJ, vamos supor, PJ e renovação são coisas totalmente distintas. Então, a gente tem que saber onde que estão as diferenças e o que nós, enquanto grupo, queremos. E a partir daí a gente procurar, então, uma articulação nos outros níveis, né, nas outras instâncias, seja na forania, na região episcopal e também na arquidiocese. Então, a Pastoral da Juventude tem uma coordenação arquidiocesana, né, em BH, e a renovação também tem os meios de articulação, né, ou pessoas para dar formação, não sei, mas tem que buscar esse processo de articulação que fortalece e de formação também, que é super necessário. Importantíssimo, né? Cícera, eu quero agradecer a sua presença aqui no Circuito PASCOM e sempre que for possível, a gente quer a sua presença aqui de novo. Ótimo, pode contar. Eu que agradeço. A gente agradece. Bom, o Circuito PASCOM fica por aqui e em breve você vai poder conferir este programa em nossa página no Facebook. É só digitar Circuito PASCOM. E se você tem sugestões, envie para o nosso e-mail pascombh@arquidiocesebh.org.br. Até mais!